15. O mais importante é entender nossa posição. Talvez nunca saibamos para onde vamos, mas é melhor termos uma boa ideia de onde estamos. Os ciclos do mercado apresentam ao investidor um desafio assustador, dado que seus altos e baixos são inevitáveis. Influenciam profundamente nosso desempenho como investidores. São imprevisíveis quanto ao tamanho e, especialmente, em relação ao momento em que podem ocorrer. Precisamos, assim, lidar com uma força que causará grande impacto e que é em grande parte desconhecida. Então, o que devemos fazer a respeito dos ciclos? Essa é uma questão de importância vital cujas respostas óbvias, como de costume, não são as certas. A primeira possibilidade é que, em vez de aceitar a imprevisibilidade dos ciclos, devemos redobrar nossos esforços para prever o futuro, dedicando mais recursos à batalha e apostando cada vez mais em nossas conclusões. Mas um volume gigantesco de dados, e toda a minha experiência, me diz que a única coisa que podemos prever sobre os ciclos é que são inevitáveis. Além disso, no mundo dos investimentos, para obter resultados ótimos, precisamos saber mais que os outros e, até o momento, ninguém conseguiu me mostrar de forma satisfatória que há pessoas que saibam mais do que o consenso sobre o momento exato e o tamanho dos ciclos futuros. A segunda possibilidade é aceitar que o futuro é um dado desconhecido, levantar as mãos e simplesmente ignorar os ciclos. Em vez de tentar prevê-los, podemos tentar fazer bons investimentos e mantê-los durante os ciclos. Já que não temos como saber se devemos manter uma quantidade maior ou menor, ou quando nossa postura de investimento deve se tornar mais agressiva ou mais defensiva, podemos simplesmente investir, ignorando completamente os ciclos e seus profundos impactos. Essa estratégia é chamada de compre e mantenha, buy and hold. No entanto, há uma terceira possibilidade que é de longe, em minha opinião, a mais correta. Por que não tentar simplesmente descobrir em que ponto do ciclo nos encontramos e o que isso significa para nossas ações? No mundo dos investimentos, nada é tão confiável quanto os ciclos. Os fundamentos, os fatores psicológicos, os preços e os rendimentos aumentarão e diminuirão, apresentando oportunidades de cometer erros ou lucrar com os erros dos outros. Estes são os fatos conhecidos. Não temos como saber qual será o alcance de uma tendência, quando ela mudará de direção, o que a fará parar e mudar ou qual será o alcance máximo na direção oposta. Mas tenho certeza de que, cedo ou tarde, todas as tendências atingem um ponto de parada. Nada dura para sempre. Então, o que podemos fazer sobre os ciclos? Se não podemos saber com antecedência como e quando as curvas ocorrerão, como devemos lidar com isso? Sou dogmático em relação a esse tema. Talvez nunca saibamos para onde vamos, mas é melhor termos uma boa ideia de onde estamos. Ou seja, mesmo que não possamos prever o momento e o tamanho das flutuações cíclicas, é essencial que nos esforcemos para determinar em que ponto do ciclo nos encontramos e agir de acordo com esse dado. Seria maravilhoso podermos prever com êxito as oscilações do pêndulo e sempre nos movermos na direção apropriada, mas esta é certamente uma expectativa irreal. Considero muito mais razoável, a, ficarmos atentos para as ocasiões em que o mercado tem atingido uma extremidade, b, ajustarmos nosso comportamento como resposta e, c, o mais importante, não aceitarmos o comportamento do rebanho que leva tantos investidores a tomar decisões erradas nas altas e nas baixas. Não estou sugerindo que, se descobrirmos o ponto do ciclo em que nos encontramos, saberemos exatamente o que está por vir. Mas acredito que esse conhecimento poderá nos oferecer uma percepção valiosa dos eventos futuros e da forma de lidar com eles. Isso é tudo o que podemos esperar. Quando digo que é possível conhecermos nossa posição atual, ao contrário da posição futura, não quero insinuar que esse entendimento será automático. Como quase tudo no mundo dos investimentos, isso demanda muito trabalho. É, porém, factível. Eis alguns conceitos que considero essenciais para esse esforço. Primeiro, devemos estar alertas para o que está acontecendo. O filósofo Santayana disse que aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Da mesma forma, acredito que aqueles que não estão cientes do que está acontecendo ao seu redor estão destinados a ser esbofeteados pelos acontecimentos.
Por mais difícil que seja conhecer o futuro, não é tão difícil entender o presente. Para isso, precisamos atirar a temperatura do mercado. Quando estamos alertas e perceptivos, podemos medir o comportamento das pessoas ao nosso redor e, a partir disso, julgar o que devemos fazer. O ingrediente essencial aqui é a inferência, uma de minhas palavras favoritas. Todos nós temos notícias sobre os acontecimentos diários, conforme relatados pela mídia. Mas quantas pessoas se esforçam para entender o que esses eventos cotidianos dizem sobre a mentalidade dos participantes do mercado, sobre o clima dos investimentos, e, portanto, sobre o que devemos fazer em resposta? Simplificando, devemos nos esforçar para entender as implicações dos acontecimentos de nosso entorno. Quando os outros são imprudentemente confiantes e estão comprando de forma agressiva, devemos ser extremamente cautelosos. Quando os outros estão paralisados de medo ou vendendo com base no pânico, devemos nos tornar agressivos. Então, devemos olhar ao redor e nos perguntar: os investidores estão otimistas ou pessimistas? Os líderes midiáticos dizem que é hora de entrar ou fugir dos mercados? As novas estratégias de investimento estão sendo prontamente aceitas ou descartadas imediatamente? As ofertas de ativos e aberturas de fundos estão sendo tratadas como oportunidades para enriquecer ou possíveis armadilhas? O ciclo de crédito tem facilitado ou impossibilitado a disponibilização de capital? Os quocientes preço-lucro estão altos ou baixos em relação aos dados históricos, e os spreads de rendimento estão pequenos ou grandes? Todos esses fatores são importantes, e ainda assim, nenhum deles implica uma previsão. É possível tomarmos decisões de investimento excelentes com base nas observações atuais sem precisarmos dar palpites sobre o futuro. Para isso, devemos anotar esses fatores citados e deixá-los nos dizer o que fazer. Enquanto os mercados não requerem nossa ação diária com base nesses fatores, eles o fazem em suas extremidades, quando os dados coletados se tornam muito importantes. Os anos de 2007 e 2008 podem ser vistos como um momento doloroso para os mercados e seus participantes, ou como a maior experiência de aprendizado de nossas vidas. Foram, obviamente, as duas coisas, mas a primeira não nos oferece muita ajuda. Já o entendimento da segunda pode nos tornar melhores investidores. Não há exemplo melhor do que a devastadora crise de crédito para ilustrar a importância de efetuar observações precisas sobre o presente e a loucura de tentar prever o futuro. E merece uma discussão detalhada. É óbvio, em retrospectiva, que meados de 2007, o período que antecedeu o início da crise financeira, foi uma época em que os investidores assumiam riscos desenfreados e inconscientes. Estavam descrentes em relação aos títulos e às ações, e por isso, o dinheiro passou a frequentar a investimentos alternativos, como private equity ou buyout em quantidades que bastavam para condená-los ao fracasso. Aceitava-se de forma inquestionável a proposta de que casas e outros bens imóveis proporcionariam lucros seguros e proteção contra a inflação. Assim, o acesso extremamente fácil ao crédito, as baixas taxas de juros e as poucas exigências incentivaram o uso do endividamento, alavancagem, em níveis que se mostraram excessivos. Conhecer o risco após o fato já ter ocorrido não nos ajuda muito. A questão é saber se a atenção e a inferência teriam nos ajudado a evitar a mão pesada dos declínios do mercado ocorridos em de 2007 a 2008. Eis alguns dos indicadores de aquecimento que percebemos. A emissão de títulos de alto rendimento e empréstimos alavancados de baixa qualidade creditícia estava em níveis recordes por amplas margens. Uma gigantesca porcentagem dos títulos de alto rendimento emitidos tinha nota de risco CCC, uma classificação de crédito que, em geral, não permite que os títulos sejam vendidos em grandes quantidades. As empresas se endividavam, de forma rotineira, para pagar dividendos aos seus acionistas. Em períodos normais, essas transações, que aumentam o risco dos emissores e nada faz pelos credores, são mais difíceis de serem efetuadas. Emitia-se cada vez mais títulos de dívidas com cupons que podiam ser pagos por meio de outros títulos de dívidas, e a fixação de poucos ou nenhum covenant para proteger os credores. As anteriormente raras notas de crédito AAA para títulos de dívidas eram agora atribuídas aos milhares a veículos estruturados ainda não testados.
As compras do tipo buyout eram realizadas em múltiplos do fluxo de caixa e níveis de alavancagem cada vez maiores. Em média, as empresas de private equity pagaram 50% a mais por cada dólar de fluxo de caixa em 2007 com relação a 2001. Foram realizados buyouts em setores altamente cíclicos, como o de fabricação de semicondutores. Em períodos de maior ceticismo, os investidores não gostam muito de combinar alavancagem e atividades cíclicas. Levando todas essas coisas em consideração, foi possível realizar uma inferência clara: os provedores de capital estavam competindo para fazê-lo, facilitando suas condições e taxas de juros em vez de exigir proteção e recompensas potenciais adequadas. As 7 palavras mais assustadoras do mundo para o investidor atencioso: muito dinheiro em busca de pouquíssimos negócios, definem muito bem as condições do mercado naquele momento. É possível perceber quando há muito dinheiro competindo para ser aplicado. Há um aumento do número de negócios que estão sendo feitos, aumenta também a facilidade de se fazer negócios, o custo do capital diminui e o preço do ativo que está sendo negociado sobe a cada transação sucessiva. Uma torrente de dinheiro é o que faz tudo isso acontecer. Se o objetivo do fabricante de carros é vender mais a longo prazo, ou seja, aumentar seu market share, participação de mercado, à custa de seus concorrentes, ele precisará melhorar o seu produto. É por isso que, de uma maneira ou de outra, o discurso de venda, em sua maior parte, diz: o nosso produto é melhor. No entanto, existem produtos que não podem ser diferenciados, os economistas os chamam de commodities. São bens em que as qualidades ofertadas por um vendedor não são muito diferentes daquelas ofertadas por outro qualquer. Elas tendem a ser negociadas apenas por seu preço, sendo que os compradores provavelmente aceitarão a oferta que tiver o menor preço. Assim, se você é negociante de commodities e deseja vender mais, há, em geral, uma maneira de fazer isso: de baixar o preço. Pode ser bastante útil pensar no dinheiro como uma outra commodity qualquer. O dinheiro de qualquer um de nós é praticamente o mesmo. No entanto, as instituições buscam aumentar seu volume de empréstimos, bem como os fundos de private equity e os hedge funds que buscam aumentar suas comissões, todos querem movimentar mais dinheiro. Então, quando queremos emprestar mais dinheiro, ou seja, fazer com que as pessoas nos procurem, e não nossos concorrentes, para obter empréstimos, ele precisará ser mais barato. Uma maneira de baixar o preço de nosso dinheiro é por meio da redução da taxa de juros dos empréstimos. Uma maneira um pouco mais sutil é concordar com um preço mais alto pelo que estamos comprando, por exemplo, pagando um quociente preço-lucro mais alto por uma ação ordinária ou, ao comprarmos uma empresa, um preço total de transação maior. Seja como for, acabamos aceitando um retorno prospectivo menor. Uma tendência que os investidores poderiam ter observado durante esse período perigoso, se estivessem alertas, seria o movimento ao longo do espectro que vai do ceticismo até a credulidade em relação ao que descrevi anteriormente como a bala de prata ou o investimento imperdível. Os investidores sensatos poderiam ter notado que o apetite por balas de prata estava aumentando, o que significa que a ganância havia vencido o medo e que estavam diante de um mercado em que o ceticismo estaria ausente, portanto, em um mercado arriscado. Na última década, os hedge funds passaram a ser vistos como extremamente seguros, especialmente aqueles chamados de fundos de retorno absoluto. Eram do tipo comprado-vendido, long e short, em inglês, ou fundos com estratégia de arbitragem 2 que não buscavam altos retornos por meio de apostas adicionais sobre a tendência do mercado. Em vez disso, a competência dos gestores ou sua tecnologia permitiria que produzissem retornos consistentes na faixa de 8% a 11%, independentemente do caminho tomado pelo mercado. Pouca gente reconheceu que esse nível de retornos sólidos era um feito admirável, talvez bom demais para ser verdade. Note que isso é exatamente o que Bernard Madoff dizia estar ganhando. Pouca gente se interessou em saber, quantos gestores existiam com talento suficiente para produzir esse tipo de milagre, especialmente após a dedução das comissões substanciais de gestão e de performance, b, com quanto dinheiro eles poderiam fazer isso, e, c, em um ambiente hostil, como se comportariam essas apostas altamente alavancadas em pequenas discrepâncias estatísticas. O difícil ano de 2008 nos mostrou que o termo retorno absoluto foi utilizado de forma excessiva e má, pois o fundo
médio perdeu cerca de 18%. Conforme descrito longamente no capítulo 6, ouvíamos na época que o risco havia sido eliminado pelos mais novos e maravilhosos instrumentos populares: securitização, tranching, dividir em camadas, selling onward, desintermediação e dissociação. O tranching merece atenção especial. Consiste em alocar o valor e o fluxo de caixa de uma carteira aos investidores em vários níveis de precedência. Os titulares do nível mais alto são os primeiros a serem pagos, assim, desfrutam de maior segurança e aceitam retornos relativamente baixos. Investidores do nível mais baixo estão na posição de primeiros a perder. Em troca desse maior risco, desfrutam do potencial de rendimentos maiores, constituídos pela sobra após o pagamento dos valores fixos dos níveis mais altos. Durante o período de 2004 a 2007, surgiu a ideia de que o risco desapareceria se fosse dividido em pequenas partes que seriam vendidas aos investidores mais adequados para mantê-las. Parece mágica. Assim, não é coincidência que as securitizações com tranching, das quais tanto se esperava, se tornassem o foco de muitas das piores crises. Não existe nenhuma mágica no mundo dos investimentos. Fundos de retorno absoluto, alavancagem de baixo custo, investimentos imobiliários sem risco e veículos de financiamento estruturado em tranches estavam na moda. O erro de todas essas estratégias tornou-se obviamente claro a partir de agosto de 2007. Percebeu-se que o risco não havia sido banido e que, de fato, estava mais alto por causa da confiança excessiva e do pouco ceticismo dos investidores. Se os investidores estivessem atentos ao que estava acontecendo e tivessem confiança para agir, o período de 2004 a meados de 2007 teria lhes apresentado uma das maiores oportunidades para vencer o mercado, reduzindo o risco deles. Tudo o que precisavam realmente fazer era medir a temperatura do mercado durante um período superaquecido e desembarcar enquanto a tendência de alta fosse mantida. Aqueles que conseguiram realizar esse feito exemplificam os princípios do ponto de vista contrário, discutidos no capítulo 11. Os investidores com ponto de vista contrário, que cortaram seus riscos e se prepararam para a crise, perderam menos durante a crise de 2008 e estavam mais bem posicionados para aproveitar as enormes barganhas criadas. Há poucas áreas em que as decisões sobre estratégias e táticas não são influenciadas pelo que vemos em nosso ambiente. O quanto pisamos no acelerador varia, pois depende de a estrada estar cheia ou vazia. O golfista escolhe seu taco de acordo com o vento. A roupa que vestimos para sair varia de acordo com as condições climáticas. Nossas ações de investimento não deveriam estar igualmente afetadas pelo clima de investimento do mercado? A maioria das pessoas se esforça para ajustar suas carteiras com base no que imaginam que acontecerá no futuro. Ao mesmo tempo, essa mesma maioria admite que o futuro é pouco previsível. Por isso, acredito que devemos responder às realidades do presente e às suas implicações, em vez de ficar esperando que o futuro se torne mais claro. Guia do homem comum para avaliar o mercado. Aqui está um simples exercício que pode ajudá-lo a tirar a temperatura dos mercados futuros. Listei uma série de características do mercado. Para cada par, assinale o termo que lhe parece melhor para descrever o mercado atual. E, se descobrir que assinalou a maioria dos termos da coluna da esquerda, faça como eu e mantenha a cautela. O movimento dos mercados é cíclico, sobem e descem. O pêndulo oscila e raramente para no bom meio termo, no ponto médio do arco. Isso será uma fonte de perigo ou de oportunidades? O que os investidores devem fazer quanto a isso? Minha resposta é simples: devemos tentar descobrir o que está acontecendo ao nosso redor e, então, usar isso para guiar nossas ações.